Números capítulo 25, os que acharam digam amém, por favor. Amém. E Israel habitou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe, e estas convidaram o povo para sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e se inclinou diante dos seus deuses. Israel se uniu a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os perante o Senhor, diante do sol, para que a ira do Senhor possa se afastar de Israel. E Moisés disse aos juízes de Israel que cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que estavam chorando diante da porta do tabernáculo da congregação. E quando Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, viu isto, levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi em busca do homem israelita até a tenda, e furou a ambos pelo seu ventre, ao homem de Israel e à mulher. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, enquanto ele foi zeloso por mim entre eles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou o meu pacto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão um pacto de um sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Se você puder, diga para no mínimo 3 pessoas: temos que matar a iniquidade que é em nós. Diga para ele. Amados, como eu disse essa noite, como a intenção do projeto é refletir, e a partir da reflexão, queira Deus, possamos tomar bons rumos da vida. Eu vou pedir um pouquinho da sua paciência, para que possamos juntos, eu junto com você, nós criarmos uma linha de raciocínio, por meio desta linha de raciocínio, chegarmos a um objetivo ao qual Deus quer nos guiar. Amados, Deus é um ser que, eu dizia isto num evento que foi feito aqui na DEP até, onde o cantor Anderson cantou, ministrou louvor, que eu dizia que Deus é um ser infinito, automaticamente atemporal, incorpóreo e indivisível. É difícil essa compreensão toda, porque para nós, na realidade, nós não temos muita a concepção dessa ideia. Mas basicamente o que eu estou dizendo para você é que é impossível você ver Deus com os seus olhos. Não dá para acontecer isto. Então Deus não é uma molécula, uma partícula de alguma coisa, a qual você pode pegar uma parte, provar a sua existência, ou até mesmo experimentá-la, no sentido científico da coisa. Então a única forma de percebermos a Deus é se Deus desejar se revelar à humanidade. Se Deus não tiver o desejo de se revelar a nós, nós não teremos a capacidade de percebê-lo. E essa ação de revelação divina tem um nome, não é muito complicado, mas se chama cognoscibilidade, que vem da expressão cognição. Então Deus se permite se revelar à sua criação. Segundo um homem chamado John Wesley, ele cria um pensamento extraído, e acredito, de Armínio, da graça preveniente, chamado de quadrilátero wesleyano. O que seria a concepção do quadrilátero wesleyano? Como eu tive boa parte de uma formação ministerial na metodista, o quadrilátero wesleyano funciona assim. Quais são as maneiras que Deus se revela para a humanidade? Primeira,
Eu posso conhecer Deus por meio das Escrituras, é o primeiro passo. Se a pessoa lê o texto sagrado e por meio do texto sagrado não convence que há um Deus criador de todas as coisas, eu passo a observar a criação. E observando a criação, por meio desta observação, eu passo a entender que um ser inteligente passou a criar todas essas coisas, e isso não é um resultado de um acontecimento ou de uma fórmula científica. Se a pessoa olha para a natureza e não se dá por convencido, existe a pesquisa histórica, e dentre elas uma área importante chamada de arqueologia bíblica. Então a arqueologia, quanto mais passa os anos, mais ela vai fazendo descobertas e vai provando que os textos sagrados são verdadeiros. Mas a pessoa diz, o fato de comprovar-se na história relatos, não significa que o mito, a chamada metafísica proposta pela Bíblia, seja um fato, um ato. Então, existe a experiência, a qual é comumente chamada e reconhecida por milagre. Então, se a pessoa lê o texto, não crê, olha a natureza e não crê, olha a história e não crê, existe um fato que é impossível ser discutido, que são os milagres, que é quando a mão do homem não alcança mais o objetivo, a mão de Deus vai lá e facilita com que as coisas aconteçam, ou crie possibilidades absurdas para que se concretize alguns feitos. Dito isto, a Bíblia Sagrada, dessas ações em que Deus se revela para o homem, é o ponto principal que me dá a capacidade de compreender melhor Deus. Por mais que existam pessoas aqui que aceitaram a Cristo por meio de uma cura, isto é lícito, maravilhoso. Uma pessoa que aceitou a Cristo por meio de um louvor, por meio de um abraço. Conheço muita pessoa que entrou na igreja, ganhou um abraço e não saiu mais da igreja. Mas a Bíblia Sagrada é o único ponto que faz você conhecer quais são os desígnios divinos para a humanidade. Qual é a sua vontade, o que é santidade, o que é o oposto de santidade, o que é céu, o que é inferno, e assim sucessivamente. E nesta revelação divina do que Deus deseja para os homens, dos seus desígnios, da sua vontade e etc., Deus tem algumas maneiras de se relacionar com o seu povo. E nessas maneiras de relacionamento, Ele utiliza coisas do nosso convívio para que haja uma proximidade, uma compreensão melhor de como Ele está propondo este relacionamento. Existem momentos que a Bíblia Sagrada nos terá como pedras. Existia um ensino antigamente, quando eu fiz o seminário, isso lá com 17 anos de idade, existia uma matéria na teologia chamada de tipologia. Hoje não existe mais, eu creio que as maiorias das academias não utilizam mais a matéria da tipologia. Mas você tinha, por exemplo, Jesus é a pedra principal, nós somos o que? As pedras. Jesus é o pastor, nós somos as ovelhas. Jesus é o sumo sacerdote, nós somos a nação de sacerdotes, e damos esse sacerdote por meio dele. Deus é o Pai, nós somos os filhos. E existem de tantos retratos que a Bíblia Sagrada trata, existem dois que são mais conhecidos: Ele como Pai, nós como filhos, e Ele como esposo, nós como esposa ou noiva. Então tem uma ideia também de relacionamento de casal. Só que esse relacionamento de casal não é um relacionamento sexual, é um relacionamento de unificação. Quando você decide casar com alguém, e claro, se você casou no civil, você está casado, mas você reconhece que o casamento é uma instituição da vontade de Deus, e Deus abençoa a família, e você quer a bênção da igreja. Quando você se aproxima do altar, todos nós veremos duas pessoas. Deus vê uma. Sairão da casa do seu pai e da sua mãe, e serão quantas carnes? Uma só carne. Então, os corpos se possuem, um se encaixa no outro, se entrelaça no outro, podem gerar vida, um tem parte no corpo do outro, então é uma carne só. E eu acho que esta é a ideia de esposo e esposa, de pertencimento. Você é minha, e só eu me encaixo em você, e vocês são meus, só vocês se encaixam em mim. Essa ideia de encaixe. Só que partindo dessa ideia de que Deus usa coisas do nosso cotidiano, da nossa vida, para expressar seu amor, relacionamento, ciúmes, ira e etc. Na religião judaica, e as pessoas talvez acreditam que essa visão de noivo e noiva vem a partir de Cristo, você está equivocado. Já no antigo Israel,
o próprio Israel se enxergava como noiva, até numa visão romântica do livro de Shir HaShirim, que é chamado Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Israel se via como esposa e Deus como o esposo. Só que na religião judaica existe algo que eu acho muito legal e digo para os pastores que nós poderíamos colocar aqui na igreja evangélica, que é chamado de Ketubá. A Ketubá é um contrato nupcial. O que a Ketubá propõe? A Ketubá não é bíblica. Repito, a Ketubá, o contrato nupcial judaico, não é bíblico. É uma concepção rabínica, mas ela é bacana. E é bacana por quê? Porque casamento, ele não é só apenas um relacionamento em que as pessoas estão movidas apenas à paixão. Casamento existe compromisso, sinceridade, deveres, sim ou não? Então esse contrato nupcial, ele serve só como um símbolo de conscientizar o esposo de como deve proteger e prover para sua esposa, e também os deveres da esposa. Em nenhum momento aqui se expressa, como está em voga aí, principalmente pela esquerda, o tal famigerado machismo. Não tem nada disso, é apenas uma concepção de vida. Você entrou num casamento, você tem direitos e você tem deveres. E eles utilizam isso até mesmo para gabinete, para casal. Quando há crise no casamento, eles mostram um contrato, por exemplo, e dizem que você tinha consciência do que o casamento é uma união legal e uma união moral. Nós, no Ocidente, não temos a Ketubá, mas nosso casamento também tem um contrato, e esse contrato é um contrato moral. Só que todo casamento, para que o contrato moral funcione, por mais que não tenha um papel, por mais que não assine um simbolismo de um papel, o casamento vai além de um papel, ele vai de um aspecto moral. E o que é a moral? A moral se difere da ética. A ética, basicamente, é um conjunto de princípios estabelecidos para que você possa viver, na sociedade. Já a moral é diferente. A moral é a avaliação do que eu faço mediante aos princípios estabelecidos aonde estou vivendo. Eu não sei se eu fui muito claro, se foi difícil a frase que eu construí, mas eu vou deixar um pouco mais claro. Não existe moral se não houver ética. Então o que é a moral? Por exemplo, se eu vejo alguma coisa que não é minha e ninguém está vendo, aí me dá vontade de pegar o que não é meu. Por exemplo, um celular no metrô, não me pertence aquele celular. O que eu posso fazer? Resetar, tirar o chip, botar no bolso e falar: achei um celular. Achado não é roubado, é meu. Isso é questão de moral. O padrão ético não ensina isso. Ligue para a pessoa, para a mulher ou o filho, procure na agenda e devolva o celular. Então a moral é a avaliação do que eu faço com o que eu sinto. Então a moral só funciona quando ninguém está me vendo, quando há sensação de impunidade. Então, para o casamento funcionar, a base do casamento é o amor. Se eu não amar, o amor, eu acredito nisso, não sei se você pode discordar, que a paixão é o primeiro contato, mas a paixão pode gerar o amor também. Só que o amor é desprendido, não tem ciúmes, não tem guerra, e você conhece o texto. Então, se eu não amar, eu não consigo me relacionar. E eu não digo só em casamento, amizades. Se eu for narcisista, eu não vou conseguir me relacionar com amigos, namoro, noivado, trabalho. Todo relacionamento sadio tem que ter por base o amor, porque o amor não tem interesse. O amor, ele é pautado em você querer fazer o outro bem. Isto é amor. Então, nossa concepção de casamento não é casar para ser feliz, é casar para fazer feliz. Se eu não estiver disposto em fazer o meu amado estar feliz ou a minha amada, meu casamento tem uma grande margem de dar errado. Dentro dessa nossa noção clara, e que todo mundo sabe aqui de casamento, e bem romântico o que eu estou dizendo aqui, um romantismo muito claro, que é difícil se relacionar com as pessoas, mas a base de tudo isso. Se Deus é meu esposo, eu tenho uma dificuldade de me relacionar com Ele. E por que eu tenho uma dificuldade de me relacionar com Ele? Porque o meu coração é dividido no amor. Deus me ama, Deus te ama, Deus ama o seu povo de forma incondicional.
expressa que Deus, seu Filho, de maneira tal, amou o mundo de maneira tal, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então ele disse: o amor que eu tenho por você é sem condições. Então claro que Deus presciente sabe quando eu vou pecar, sabe ou não sabe? E você? Deus não sabe quando você vai pecar, sim ou não? Mas continua te amando. Claro que Ele é justo, e há um acerto de contas no final, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E Ele diz: eu quero obediência e não sacrifício, e um coração contrito e quebrantado eu não dispenso. A gente machuca o esposo todo dia, e o esposo diz: se arrepender eu te dou mais uma chance. E você erra de novo, ele diz: se você se arrependeu eu te dou mais uma chance. E você pisa na bola e você entra aqui, cai uma lágrima, quebra o coração, o louvor esmiuça o teu peito e você diz: me dá mais uma chance. Ele diz: eu te dou mais uma chance. Então o sangue de Cristo não parou de jorrar, ele está jorrando há mais de 2000 anos e está lavando a gente até hoje. Vai no grito de glória a Deus por isso ou não? Essa concepção de um coração dividido e de um coração bandido não é minha. Se você ler ou anotar o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 19, está escrito: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Primeira parte do versículo diz: e a condenação é essa, que a luz veio, mas e os homens amaram mais a luz do que as trevas. Só que a expressão, o termo amar, utilizado por Cristo em o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 19, tem cerca de 5 vertentes para a expressão amar. Dentre elas, o entendimento de amar ali, no grego, é compreendido como deleite. Então o que Cristo está dizendo? O esposo veio, mas a esposa não conseguia se deleitar nele. Por qual motivo? Porque o esposo era feio? Porque o esposo não é bacana? Porque o esposo não ajuda? Porque o esposo não estende a mão? Porque o esposo não diz que ama? Muito pelo contrário, ele é o esposo perfeito, que te levanta todo dia, que te enche de graça todo dia, que te ajuda todos os dias, que te ampara todos os dias. Então por que a gente não se deleita nesse marido? E o versículo termina: porque as suas obras são más. O versículo 19, que termina com as obras más, é uma referência. Eu fiz a anotação aqui do grego, porque eu não entendo muito de grego, sou estudante de hebraico. Tem uma concepção de referência de julgar as coisas como certo e errado, julgadas pela lei moral. Ou seja, esse termo também, más obras, as obras, ele chega a ser um pouco mais aprofundado, e segundo o dicionário, o lesético, ele é tido como um sentido mais amplo, relacionado como espírito ímpio, maldade, perversidade, chegando a ser ligado ao próprio Satanás. Qual é o problema? É que eu amo esse esposo, mas não é que eu amo, eu gosto dele, mas meu coração é de outro. Compreende? O casamento é bom, mas ele é bom pela conveniência. Quando eu casei com Deus, é porque é muito bom casar com Ele. Ele me perdoa, Ele me ouve, Ele me responde, Ele me investe em mim. O problema é que coração, como diz o outro, é terra que ninguém pisa. Ele me oferece amor, mas me perdoa a expressão, meu coração é vagabundo. Tem um amante. E qual é o amante? A minha própria carne. Então, por isso diz o texto: entre amar a Deus e a luz, eles amaram mais as trevas. Não é que você não ame a Deus, você quer investir no casamento, mas há um namorado aqui dentro, que bate na minha porta quando eu acho que o esposo não está vendo. E esse não é o diabo. O diabo é amigo do meu namorado. E por que namorado? Porque meu namorado se chama Carlos Júnior. Talvez você, irmã, chamada Fernanda, sua namorada chama-se Fernanda, porque a gente namora com a gente mesmo.
E é difícil negociar. Quando o amante é muito bom, o casamento vira só conveniência. Então como é que esse casamento anda? Como é que dá certo isso? O esposo viu que ia te perder, e vendo que ia te perder porque você não cumpria o contrato, e ele te mostrou a Ketubá: viva no contrato. O amante só quer te usar. Se ele quisesse, ele tinha um compromisso contigo, porque quem ama respeita. Carlos Júnior, o Carlos Júnior aí não te respeita. Ele quer estragar teu futuro, ele quer estragar a tua vida. Esse Carlos Júnior com você e não pensa, é só paixão, é só fogo. Mas o que eu tenho para você é um projeto. O que eu tenho para você é salvação. E o que eu tenho para você é tão grande que você não tem noção do tamanho, pois o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, é o que eu preparei para o nosso casamento. Quando ele viu que ia te perder, o noivo disse: eu vou. E eu vou lutar com esse amigo que fica fazendo aviãozinho para você se deitar com seu amante. Porque o diabo não entra em você para você pecar. Ele apenas te chaveca. Meu amigo quer ficar contigo. Que amigo? Carlos Júnior. Ele está louco para você sair para beber. Bora. Carlos Júnior está chamando para você perder a paciência e fazer loucura. Carlos Júnior está te chamando para você revidar na rede social. Carlos Júnior está te chamando para você dar uma entrosada melhor. Aproveita, aproveita, aproveita. E eu comecei a ouvir o amante, e aí o meu marido disse assim: não, se você não é forte, eu sou por você. E o que é que faz você estar aqui? Se o seu coração está tão dividido, é graça. Não é porque você é santo, não é porque você é tão bom, é porque uma graça esmurrou o teu coração e disse: abre essa porta. Alguém está entendendo e já está glorificando? Por isso a concepção de graça é amor imerecido. Nós não merecíamos estar aqui, porque o nosso coração está dividido e o esposo sabe, mas ele te ama tanto, ele te ama tanto. Só 3 deram glória a Deus. Ele te ama tanto que ele sabe que de vez em quando você vai dar um rolezinho com seu amante, mas ele está dizendo: se você confessar, eu não vou entrar em desquite e nem vou te entregar a carta de divórcio. E se apelar para o litigioso não adianta, pois o juiz da vara de família é aquele que está sentado no trono. Ele diz: eu não entrego essa carta de divórcio, diz o texto. Eu não entrego a carta de divórcio. Um dos exemplos bem citados e colocados que nós poderíamos pensar está em Gálatas. Gálatas é uma comunidade. Você não quer mais ouvir? Você está me achando chato hoje. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. A igreja da Galácia, ou os Gálatas, acredita-se, e aí eu acho que é quase uníssono, que a igreja lá era composta de mais gentios do que judeus. E os judeus batiam na porta da igreja dos Gálatas e diziam: irmão, eu estranho a expressão judaizar. Eu estranho tanta coisa, é melhor nem falar. Estranho tanta coisa que não tem coerência. Porque eu estudo judaísmo há 10 anos. Há 10 anos. E fui até convidado a fazer uma resenha para uma grande editora, porque eu sou cliente deles há muitos anos, e eu estava conversando sobre um assunto que eles não abrem para ninguém, e eles pediram que eu fizesse uma resenha. Então, assim, irmãos, eu conheço um pouco de judaísmo. Então não existe judaizar, porque para o judeu, salvação é uma coisa muito diferente da nossa concepção. Até porque você não precisa se converter ao judaísmo para ser salvo de judeus, basta praticar as 7 leis de Noah, as 7 leis universais. Mas tudo bem. O que os judeus diziam para eles? Vocês buscam a Deus por meio do quê? Quem quer escutar, diga amém. Amém. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Vocês buscam a Deus por meio de quem? Porque a concepção de lei para judeu não é lei, é preceito. Preceito é uma coisa, lei é outra. O que é lei? Lei ou norma jurídica, eu sei que tem advogado aqui, é algo imposto. Ou você
Perdão, ou você faz, ou você faz. E o que é preceito? É aquilo que é aconselhável você fazer. Mas aquilo que você faz tem ônus e bônus. E Deus deixa muito claro: eu não quero que você faça, mas se você fizer, tem ônus ou bônus. A decisão é sua. E o que os judeus dizem? Não dá para se relacionar com ele fora de obediência, porque a expressão ordenar vem do hebraico letzavot. Letzavot deriva do radical que significa ligar. Então eu só me conecto com Deus se eu me submeto à obediência dele. Isso é óbvio. O que conecta uma pessoa a outra é a obediência. Um manda, o outro se sujeita, e aquele que manda, quem manda matar, também comete o crime. Sim ou não? Porque um está conectado ao outro, tanto quem executa quanto quem planeja. Não tem diferença. Ok? Dito isso, os judeus estão dizendo assim para eles: se não for pela lei, pelo contrato não vai. Aí Paulo diz: mas pelo contrato não funciona, porque eu não consigo cumprir o contrato. Está entendendo? E se eu for no contrato, ele já tinha se divorciado. Mas não é pelo contrato, é porque ele me ama de forma incondicional e segura na minha mão. Aí ele dá o exemplo de Abraão e os seus 2 filhos. O primeiro filho de Abraão é quem? Quem? Ismael. E ele é filho de qual mulher? Agar. Aí ele diz: e o filho da escrava não era livre, mas o filho de Sara era. O que Paulo está dizendo? Ele nos libertou do contrato. Opa! Só que Paulo não é bobo. E por que não é bobo? Ao mesmo ponto que ele diz: mas somos livres, somos livres, né, da lei, não significa que eu sou livre do aspecto moral. Por mais que eu não assinei um contrato, ele está dizendo: sua relação com seu esposo vai além de uma certidão de casamento. E o que eu tenho que fazer? Aí ele escreve no capítulo 5, versículo 13 de Gálatas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Só que o termo utilizado por Paulo para carne ali denota o ponto de alguma coisa que vem da raiz mover ou impulsionar. O que Paulo está dizendo? Não deixe a carne te impulsionar, porque ela é o teu amante. Você tem que olhar para ela e falar: acabou a ficada, eu casei, me respeita. Só que esse Ricardão é teimoso, porque ele sabe que tem uma queda. Então meu eu bate todo dia na porta, porque ele sabe que eu estou de charme. E o meu eu diz: eu sei do que você gosta, e eu sei que você me quer. E aí entra um conflito, e Paulo disse em Romanos capítulo 7, diz o quê? Eu sou miserável, porque o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não se canse, disse que é um pouco mais devagar, a gente vai chegar lá. Quem ainda quer ouvir, diga amém. Amém. Não se canse, por favor. Alguns interpretam o corpo da morte como uma prisão romana. Tinha um prisioneiro que ficava acorrentado nas suas costas, e quando ele morria, a lei era que o corpo permanecesse amarrado. Algumas interpretações dizem isso. Eu não posso afirmar se é o que Paulo está em mente, mas alguns estudiosos dizem que é isso. Um prisioneiro romano é preso, não podia ser morto, e aí tinha um prisioneiro posto nas costas dele, e aí quando o outro morria, o peso do corpo permanecia. Então Paulo está dizendo assim: ó, eu já matei a carne, mas ela ainda está fazendo peso. Só que ele termina dizendo: mas a lei do Espírito é vida. O que Paulo está concluindo é: por mais que eu, aqui na terra, não consiga alcançar a perfeição, eu não posso usar a minha liberdade e me acomodar com isso. Eu tenho que lutar
Olha aí, alguém está entendendo? Contra o meu lado miserável. E aí eu vou fazer você refletir agora. E refletir como? O texto que lemos é extraordinário para isso. Por que extraordinário? Eu vou te provar que Balaão ganhou. Eu vou te provar que Balaão conseguiu amaldiçoar o povo. Mas eu acho que você está com cara de janta. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Eu vou te provar no texto sagrado, não é conjectura. O que está acontecendo? Para você entender Números 25, eu vou te contar uma história rápida para a gente mergulhar e eu não me estender muito para não estourar o horário. Israel sai do Egito. E o Egito era, irmãos, quem olhasse para o Egito antigo, dizia o seguinte, todos os estudiosos dizem o seguinte, olhar para o Egito já era um recado. O que o Egito estava dizendo? Não mexa com a gente, não vai dar certo. Quando Deus envergonha o Egito e os deuses do Egito e tira o povo possuído por fazenda, as nações temiam, diz o texto sagrado. Claro. E qual é a ideia de Balaque, rei dos Moabitas, rei de Moabe? Ele chama Balaão, e para você que não sabe, Balaão não é profeta de Baal, é profeta de Deus, diz o texto sagrado. Ele é profeta de Deus mesmo, ok? A história judaica diz o seguinte, que Balaão é neto de Labão, e já tinha uma rixa com Israel, por causa que quando ele vai embora e as ovelhas dele malhadas ficavam puras. Então Balaão é um profeta de Deus. Ele é mercenário, aí é uma coisa, mas tanto que ele diz para Balaque, só vou profetizar o que Deus botar na minha boca. E é o que ele faz. Agora presta atenção. Balaque chega em Balaão e disse assim, eu quero te contratar. Por quê? Porque o que está sobre Israel não é físico. Tem alguma coisa sobre esse povo da DEP. Não é possível. Todo mundo para baixo, a DEP para cima. Desemprego aumentando e portas se abrindo. Então o que está sobre eles não é currículo. O que está sobre eles não é remédio. É o esposo. Então eu quero arrumar um jeito de tirar o esposo da jogada, porque o esposo é forte. Aí Balaão disse, o que você quer que eu faça? Ele desamaldiçoa. Olha a ideia de Balaque, se eu afetar espiritualmente, embaixo eles perdem. Eu vou repetir para você gravar uma frase no seu coração. Isso aqui não é real. Real que você não está vendo. Porque Paulo disse, nele existimos, respiramos, Isso aqui só existe porque ele sustenta a existência dessas coisas. Compreende? Então Deus é mais real do que isso aqui. O que Balaque está dizendo? Se eu desligar eles do marido, as coisas embaixo não vão dar certo. E aí eu vou invadir, vou vencer eles. Aí Balaão disse, por mim, tudo bem. Só que eu só vou falar o que ele botar na minha boca. Está fechado. Quando ele abre a boca para amaldiçoar, você conhece o texto. Deus troca o chip e diz, na minha esposa. Como é que é? Na minha mulher? Nunca. Eu venci o Egito por eles. Eu dei meu filho por eles. Você acha que maldição vai pegar? Aí Balaão diz assim, ó, contra a DEP não há encantamento. Não há encantamento. Balaque fica furioso e diz assim para Balaão, te contratei e foi mal furada. Aí Balaão disse assim, eu disse que para amaldiçoar eu só falaria o que ele botasse na minha boca, e não dá para amaldiçoar o que Deus quis fazer bendito. Quer um conselho de Deus para a sua vida? Não ofenda a religião de ninguém, irmão. Não tem necessidade. Não, vou fazer a campanha da quebra de maldição. Está perdendo tempo. Contra a tua vida, depois do sangue de Jesus,
Não há encantamento, não há figas, não há sapo. Quem está entendendo, abre a boca e dá uma rajada. Se você é dele, não há encantamento. Só que como Balaão conhece o marido, ele diz assim, mas eu tenho uma tática. Porque o marido deles é ciumento. Irmão, e quando Deus usa a expressão ciumento, é ciumento mesmo. No texto sagrado é ciumento. Ao ponto de ele pega Ezequiel pelo cabelo e diz assim, olha lá o que o povo está fazendo. É ciúmes de verdade. Eles têm ciúmes de você. Aí ele diz assim, vamos colocar o Ricardão no meio. Vamos colocar uma tchutchuca ali no meio. Como? Ele diz assim, me dê 7 mulheres. E uma delas é a filha do próprio Balaque. E ele envia as mulheres, o nome dessa mulher é Cosbi. A mulher naquele tempo, depois da guerra, virava espólio de guerra. Não era pecado você contrair casamento com ela no Antigo Testamento. Só que elas estão usando porque o culto de Baal Peor é um culto de sexo. Então ela está usando o sexo para fazer Israel se curvar a Baal. E os israelitas caem nessa conversa. Quando eles começam a cair para Baal Peor, Deus ficou com ciúme e disse, não quero mais saber da minha esposa. O que eu faço então? Mato o que está matando eles. Enforca todo mundo. Aonde? Para todo mundo ver, enforca. Enquanto, imagina a cena, hein? Os príncipes das tribos sendo enforcado em praça pública. Um da tribo de Simeão pegou na mão de Cosme, todo mundo chorando porque está vendo gente morrendo. Imagina a cena, corpo pendurado, o camarada está tão doido que ele não está mais horrorizado com o resultado do pecado, ele se acostumou com o efeito. Opa! Ele não se espanta mais. Ele pega na mão de Cosbe, entra na tenda, e quando entra na tenda, na frente de todo mundo, começa a ter relação sexual, e o povo fica olhando. Aí Finéias diz, aqui não. Opa! E o que ele faz? Ele pega a lança e mata Zinri e mata Cosbe. Quando ele matou, Deus disse, acabou minha ira. Eu vi alguém que tem zelo por mim e tomou o meu ciúme. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia lá em Números 31, 16, a gente vai mergulhar agora. Eu falei demais, eu disse que ia demorar um pouquinho, só essa noite, mas vai dar tudo certo. Versículo 16. Será que a gente consegue ler todo mundo junto? Números 31, versículo 16, no 3, 1, 2, 3 e... Sabe que Balaão descobriu? Não dá para atingir a Adep do lado de fora. Não dá para agredir a Adep do lado de fora. Então o que faz? Mexe com a libido, mexe com os desejos, mexe dentro. Se a gente afetar dentro, vai corromper fora. Se afetar dentro, vai corromper fora. E o que é que Finéias faz? Ele crava a lança, não nos moabitas, mas em algo de dentro. E ele diz, se é o que está dentro, que está me matando e me separando de Deus, eu estou disposto a cravar a lança nisso. Só que a palavra Simeão vem de duas palavras no hebraico, Sham Avon, que significa existe iniquidade. Lembrando que a expressão Simeão deriva do hebraico da palavra ouvir. Quando ele enfia a lança em Simeão, ele está dizendo, para não perder o meu marido. Opa! Para não perder quem me dá vida, quem me sustenta, quem me levanta,
quem é a minha provisão, quem é o meu auxílio, quem é a minha cura, e a causa de eu não ser consumido, eu estou disposto a enfiar a lança naquilo que está me fazendo ouvir a iniquidade. Eu vim lhe dizer algo sem medo de errar. Se esta noite você pegar, não dinheiro, se você pegar não a chave do seu carro, nem a sua aliança, mas pegar a lança na mão. Que lança, pastor? Esta lança aqui, que somos purificados por ela, e dizer: eu vou matar aquilo que está fazendo eu ouvir iniquidade. Não só a ira de Deus tem um benefício. Qual é o benefício? Eu darei o sacerdócio perpétuo. Sumo sacerdote rompe o véu. Sabe o que Deus está dizendo? Quem tem coragem de matar a iniquidade verá a minha glória e terá liberdade. Levante as duas mãos o mais alto que você puder, não baixe a sua mão. Eu vou lhe dizer sem te ofender: o problema não é o teu namorado, é você que não segura a lança. O problema não é a tua namorada, é você que não segura a lança. O problema não é a faculdade, é você que não segura a lança. O problema não é a tecnologia é boa, é você que não segura a lança. O problema não é o WhatsApp, é a gente que não está segurando a lança. Mas Deus está nos chamando a uma responsabilidade. Se você segurar a lança, eu vou abrir o véu mais uma vez para você ver a minha glória pelo lado de dentro. Quem está recebendo a palavra que eu estou dizendo, dá um pulo dessa cadeira, Finéias, e um grito de glória se você puder. Me ajude a pregar. Bata na mão de 3 pessoas e diga para ela: eu não estou aqui para zombar de você, porque eu também tenho meu amante. Eu não estou aqui para zombar de você, porque o Ricardão bate na porta do meu coração todo dia. Eu vim aqui unir a minha fé com você e dizer: a gente precisa caminhar junto, a gente precisa pegar na mão do outro e usar a lança. Tome seu assento para eu continuar. Aleluia. Eu ouvi uma frase esses dias, que eu só não postei a frase porque o meio evangélico está esquisito, sabe, irmão? Quem me conhece sabe que eu não gosto de empada. Irmão, eu tenho um sério problema com a empada. Quem inventou a empada não era crente. E quando te oferece empada com guaracampi, nossa, irmão, não dá. Não dá, irmão. Mas é óbvio, irmão, que se me colocar na mesa empada, você acha que eu vou falar: não come empada? Eu não tenho pé rosa não, irmão. Eu sou raiz, não sou Nutella não, pô. É negro tipo A. Se botar na mesa eu vou comer. Você acha que você é mal educado? Mas como eu sou conhecido, o Brasil todo sabe que eu não como a bendita. Outubro eu estou indo para a França. Os irmãos da França brincou comigo: vai ter empada. Eu já não aguento mais a brincadeira da empada, porque todo mundo sabe que eu não como empada. Irmão, o cheiro da empada solta o meu Barrabás. E a minha mãe gosta de empada. E ela me tortura porque ela fala assim: ai filho, eu queria comer empada. E eu tenho que comprar o cheiro da empada, já me dá um negócio. Irmão, eu não sei o que é. Todo mundo tem um negócio que não come, sim ou não? Sim. Aí eu bati uma foto bateram uma foto minha, eu com uma expressão muito séria. E eu, irmão, irmão, vou repetir o que eu disse terça-feira. Eu não estou nem aí. Eu não vim pintar para você um anjo com auréola. Eu gosto de zoar, eu gosto de brincar, eu gosto de rir. Então se brincar comigo, eu vou repostar. Eu não estou nem aí, irmão. Não, você é um pastor. Sou um pastor, mas sou ser humano. Isso aqui é uma credencial. Então eu brinco mesmo, boto o vídeo lá do pessoal rindo de coisa de evangélico engraçado, tô nem aí. E eu comecei a postar, porque começaram a fazer um monte de meme, irmão. Olha, me gastaram o dia inteiro. E eu rindo, eu estava me divertindo com aquilo. Que era uma brincadeira com respeito, tipo, minha cara, quer ver uma que eu achei engraçada? Minha cara quando louvor de 2 horas e palavra de 30 minutos. Aí eu te disse assim, minha cara quando o pregador prega heresia. Minha cara quando... aí colocaram assim, minha cara quando eu vejo empada. Aí eu coloquei, aí acertou. Aí eu recebi uma mensagem no direct.
Qual é o problema com a empada? Sério? O advogado da empada me visitou no Instagram. Irmão, se eu estiver mentindo, eu quero morrer preto. Eu estou falando sério. Sem brincadeira, eu estou falando sério. O advogado da empada com tudo na mão. Segura o processo. Eu falei, eu não entendi nada. Ele falou assim, ó, os pregadores estão soberbos, não comem empada. Eu falei, meu Deus, pastor, eu pensei em tirar print para rir, mas eu sei que se eu fizesse, nego ia lá ofender o rapaz. Porque crente sabe como é que é. Nego ia lá ofender o rapaz. Aí eu dei uma segurada. Eu disse para ele, meu filho, eu só não gosto da empada. Só isso. Mas se você fizer uma empada boa, eu até como, se for problema. Você vê, irmão, onde a gente está. Olha a mentalidade dos crentes. Esse é mais ou menos, mas tudo bem. Brincadeira. Até me perdi falando da empada aqui. A frase, lembrei. Então eu vou falar a frase aqui. Eu pensei em postar a frase, mas não vou postar, porque eu não sei o que está acontecendo com o mundo. Mas a frase é uma verdade. Qual é a frase? Não é minha, não. A frase é: o evangelho é para cretino. Opa! Ele disse: não vim para quem está curado, eu vim para quem está doente. Evangelho é para prostituta, para o bandido, para o assassino. Evangelho é para cretino. Só que quando ele entra, ele amassa o barro, ele quebra o barro, e aquele que era e vivia uma vida horrorosa, vive uma vida santificada para... Vale um grito de glória a Deus isso aí, sim ou não? Pois ele é coisa de cretino. Se você está procurando pessoa perfeita, você está no lugar errado. Aqui é lugar de doente, aqui é lugar de quem precisa de cura, que é hospital. Eu vou terminar te dizendo algo. Existe um grande valente, e eu concluo, um grande guerreiro, talvez um dos melhores, depois de Davi. Que isso aqui, os obreiros aqui nem da Universal, velho. Obrigado, mano. Você é louco. Você é louco. Não, tá doido. Poxa, quando eu for presidente eu quero uma igreja assim. Tá doido. Escute. Tem um guerreiro que isso não é melhor do que Davi e Abner, Joabe. Joabe é um grande guerreiro, eu vou concluir. Só que é um valente fraco. E por que valente e fraco? Porque Joabe vence todo mundo, mas não se vence. Se chamar Joabe para encher laje, ele vem. Chamou Joabe para matar gigante, ele vai. Chamou Joabe para tomar Jebus ou Jerusalém, ele toma. Mas se mandar Joabe sentar, ele levanta. Se mandar ele levantar, ele senta. Se mandar ele calar, ele fala, ele é pirracento. Davi diz não faz, ele faço. Davi diz não pode, ele diz pode. E ainda diz para o rei: você está guerreando do lado de quem? Olha, Joabe é assim, ele não se domina. Só que Joabe é um mal necessário para Davi. Davi quer matar Joabe, não aguenta mais. Quando Salomão sobe no trono, ele diz assim para Salomão: mata esse camarada. Seu amigo, mata Joabe, do sangue escorrer pela cabeça. Conselho de Davi. Porque Joabe representa na nossa vida a nossa falta de domínio próprio. Quando ele chama Benaia para matar Joabe, Joabe sai correndo, segura nas pontas do altar e não sai de dentro do templo. Benaia volta e diz para Salomão: eu quero matar o que você não domina, mas o que você não domina está jogado no altar. Aí Salomão disse: mas é o único jeito de você matar Joabe. Quem não conhece altar não conhece equilíbrio. Eu vou repetir isso para você. Quem não conhece altar não mata seu Joabe. Mas se esta noite eu, você, nós não nos apontarmos, mas nos amarrarmos no altar, isso que você não domina passará a ser dominado para a glória do nome de Jesus. Você recebe esta palavra? Fica de pé comigo glorificando a Deus.